Obrigada, presidente. Senhor presidente, senhores colegas deputados, eu confesso que essa, sendo a última sessão do ano, é uma sessão que me traz muita felicidade, porque acabamos de aprovar, enfim, aqui o PRONAMP, a terceira fase desse projeto de crédito, que vai destinar mais 10 bilhões de reais, além dos 32 que já destinou, para salvar pequenos negócios no Brasil, responsáveis por mais da metade dos empregos formais e, obviamente, os empregos. Mas eu não estou registrando essa felicidade, né, essa alegria como parlamentar, apenas pela aprovação desse projeto, mas sim pela união desta casa. Se os senhores olharem o painel de instrução de PT a Novo, ou melhor, de PSOL a Novo, de PT a PSL, acho que fica mais equilibrado assim, né, deputado Molon? Todos nós dissemos sim a esse projeto. Passamos pelo centro e fomos para os dois lados mais ideológicos dessa casa e todos nós dissemos sim a esse projeto. Então, de antemão, eu agradeço a cada um dos líderes, fiz questão de conversar com todos, e a palavra foi cumprida. Agora, demorou um pouquinho, porque na semana passada teve um entreveiro aí por conta da eleição da mesa e acabou que atrasou um pouquinho o PRONAMP, mas foi o próprio grupo que compõe a base do governo que fez isso. E aí, eu registro esse momento porque nós mostramos aqui que é possível fazer desse jeito, que é possível fazer diferente, que é possível fazer política de forma madura, conversando, dialogando e colocando as pautas que fazem bem para o nosso país à frente de qualquer processo ideológico. Veja, eu registro mais uma vez que o PRONAMP foi aprovado hoje e o atraso aconteceu porque houve uma confusão dentro da base do próprio governo. E esse projeto é um projeto em que o dinheiro já está lá, são 10 bilhões de reais, que vem de um outro programa que não teve o sucesso do PRONAMP, um outro programa de crédito, e é um dinheiro que está parado. E que se não for usado até o dia 31 de dezembro agora deste ano, o dinheiro se perde, pelo menos para esse fim. Aqui nós conversamos, aqui nós acordamos. Cabe agora, e eu faço um apelo ao senhor presidente da República, cabe agora ao presidente da República sancionar imediatamente a matéria. Presidente, em que pese as diferenças que tenho com o senhor, pela postura inadequada, pela postura agressiva, pela postura desleal que o senhor tem com aqueles que o apoiaram, por tantas traições às pautas que nos trouxeram aqui em 2018 e que nos colocaram aqui, a nós no parlamento, o senhor na presidência da República, em que pese todas as facadas nas costas dos seus aliados de primeira hora que foram dadas pelo senhor e seu grupo, em que pese as traições envolvendo pautas tão importantes e tão caras para esse povo, como o combate à corrupção, como o fim do toma lá da cá, como indicações técnicas e decentes para Supremo, para a PGR, em que pese todas essas diferenças que nos afastaram, porque eu me mantenho exatamente no mesmo lugar, defendendo a agenda anticorrupção, sim, defendendo o fim do foro privilegiado, sim, defendendo a prisão em segunda instância, sim. Tudo isso o senhor abriu mão. Bastou chegar no poder e sentir o gostinho do poder e o calor de uma eventual visita da Polícia Federal na casa de seu filho, o senhor rasgou todas as pautas. Mas em que pese tudo isso, presidente, eu faço um apelo para que o senhor dessa vez pense, e rapidamente, nos empregos, nos negócios, na economia. As matérias aprovadas nessa casa fizeram com que a retração do PIB fosse menos da metade daquilo que era a expectativa negativa por conta da pandemia. Vejam, havia uma expectativa de uma queda de até 10% do PIB. Uma desgraça. Nós conseguimos aprovar nesta casa, aqui, projetos importantes de crédito e medidas importantes que seguraram, pelo menos dentro do possível, ainda uma retração maior na economia. Então, presidente, em que pese todas as nossas diferenças, de um jeito muito maduro, eu peço ao senhor, faço um apelo para que o senhor sancione, amanhã, logo cedo,
esse texto aprovado aqui. Veja, eu não fiz alterações no texto justamente para que não houvesse a possibilidade de voltar para o Senado. Tamanha a preocupação que todos nós temos. Federações da indústria, federações do comércio, federações do serviço, associações ligadas a essas entidades, todos aguardam ansiosamente a possibilidade de ter acesso a um crédito que tem um juro real de 1,25 ao ano. Essa é a melhor maneira da gente ajudar no processo econômico, mantendo empresas abertas e salvando empregos. Então, presidente, eu sei que eu falo aqui também pelo senador Jorginho. Senador Jorginho, que foi o pai, digamos assim, do Pronamp no Senado, e que sei que também está pressionando para que a sanção aconteça. Espero que, com a caneta do presidente, ele possa consertar o atraso que a própria base dele criou aqui nessa casa. E para que, a partir de amanhã, as pessoas que já estão na fila dos bancos públicos aguardando o empréstimo possam ter acesso a esse empréstimo. E aí eu finalizo, senhor presidente, claro que lamentando pelo ano terrível que nós passamos, porque foi um ano em que muitos de nós perdemos entes queridos e enfrentamos essa doença terrível. Eu mesma já peguei a Covid-19 e senti na pele que não é uma gripezinha. Mas em meio a esse ano terrível, nós pudemos avançar muito e pudemos mostrar que, através de um celular, veja, esse plenário está vazio, mas todos nós estamos trabalhando. Quórum de votações acima, sempre, de 500 parlamentares. Nós aprovamos aqui a PEC da guerra, Fundeb, auxílio emergencial, tantos outros projetos de crédito como esse, o Pronamp. E mostramos que, de novo, em que pese as confusões políticas que temos que enfrentar muitas vezes entre este prédio e atravessando a rua o outro prédio, pela sucessão de besteiras e de provocações e de erros que faz o nosso presidente, lamentavelmente, nós conseguimos avançar. Mas há muito mais para se fazer. Eu apresentei, desde que assumi esse mandato, 159 propostas, 159 projetos de lei. Entre as proposições, um grande pacote de medidas envolvendo o combate à corrupção e outro envolvendo medidas essenciais para o enfrentamento dessa crise. Apresentei também a PEC Aras, e ainda dá tempo, senhores, batizada de PEC Aras. O que é esta PEC? Minha gente, o cargo de Procurador-Geral da República não pode ser usado como um puxadinho ou uma moeda de troca do Presidente da República. Pessoas que estão, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, não podem simplesmente atravessar uma rua ao mando do Presidente da República e assumir uma vaga no Supremo. Os ministros do Supremo não podem ter um cargo ad eterno. É preciso que haja mandato. Então, tantas propostas que já há discussões nessa casa, tanto aqui quanto no Senado, mas que não vão sair do papel e não vão virar uma lei de fato, se nós não nos unirmos, como nos unimos nesse tempo de pandemia, como nos unimos pela economia. Outros assuntos importantes devem voltar logo no começo do ano que vem, como a emenda do Fundeb para as escolas comunitárias. Essa emenda foi rejeitada aqui, porque houve outros penduricalhos colocados no meio do texto, mas eu vou trazer um projeto, uma frente parlamentar já está sendo criada, e eu vou trazer um projeto aqui, logo no começo do ano, para que a gente possa corrigir o erro que foi feito nessa casa. Trabalhamos incansavelmente, nós da bancada feminina, pela modificação da Lei Maria da Penha. Apresentei texto nesse sentido, fui coautora de projetos em caminho semelhante a esse. E acredito que nós perdemos um pouco o bonde da reforma administrativa e da reforma tributária, e eu vou dizer por quê. Porque o governo não quis a aprovação nem de uma nem de outra. Enquanto líder do governo no ano passado, eu disse ao presidente da República, olhando nos olhos dele, e ao ministro Paulo Guedes, que o momento da aprovação dessas reformas era na sequência da reforma da Previdência. Seria o ano das reformas. Aprova uma, aprova duas, aprova três. Primeiro Previdência, depois administrativa, depois tributária. Infelizmente, o governo sentou em cima e nós sabíamos que esse ano, em ano eleitoral, pouco poderia ser feito em relação a isso. Lamento que nós não tenhamos avançado em relação a esses textos. E creio que talvez, se todos nós olharmos com bastante responsabilidade, em especial esse governo, nós podemos abrir o ano que vem
com uma boa reforma administrativa, não esse arremedo que foi colocado, uma boa reforma administrativa. Já me coloquei, senhor presidente, só para concluir, inclusive à disposição do atual presidente da Casa, será outro no ano que vem, né? Mas esse ano me coloquei, inclusive, como nome para relatar, porque eu sei que é um assunto que pouca gente quer mexer nesse vespeiro, né? Colocar a mão numa reforma administrativa. Mas encerramos o ano entregando boas pautas para o Brasil. Agradeço a confiança de cada um de vocês, a parceria de cada um dos líderes, a parceria do presidente desta casa, a parceria do meu partido e a parceria até da oposição nos temas relevantes que aprovamos aqui. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, líder. Não havendo, né, o acordo para o prosseguimento da matéria... Presidente, eu indago a Vossa Excelência, a deputada Perpétua disse que não há acordo, é isso? Eu recebi informação de... Presidente, posso falar? Pode sim, deputada Perpétua. Primeiro, agradecer a paciência da mesa por dar esse tempo ao PCdoB